E a fragilidade é também o eixo da nossa reflexão. Está connosco o Padre Alexandre Palma, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, com quem vamos olhar a experiência humana do ser pó nesta quarta-feira de cinzas. Boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Este é um dia muito especial no calendário da Igreja Católica, esta quarta-feira de cinzas que nos abre a porta para estes 40 dias de preparação para a Páscoa, a Quaresma, e depois as cinzas que são essa marca simbólica do dia. É uma imagem particularmente forte. Sim, a liturgia fala sempre a linguagem dos símbolos e as cinzas são claramente um grande símbolo deste início, desta entrada para o tempo da Quaresma. E de facto, como dizia bem, as cinzas têm esta força simbólica que nos remete para a nossa própria condição humana e para a debilidade, para a fragilidade da nossa condição humana e para a nossa condição, vamos dizer assim, criada e térrea da nossa condição. A ideia de que nós somos pó e ao pó regressaremos, ao pó haveremos de voltar. Esta é uma das expressões que a liturgia vai resgatar ao livro do Gênesis e que vai, de alguma maneira, dizê-lo neste contexto das cinzas. Coloca-nos esta dupla dimensão. Nós vimos, de alguma maneira, do pó, mesmo que às vezes nos esqueçamos, e de alguma maneira seremos pó, no sentido a morte será o desfazer de alguma coisa que toca aqui a nossa vida. O Padre António Vieira, num sermão insuperável exatamente para este dia, faz muito jogo entre esta dupla dimensão. O pó é aquilo que somos, porque é aquilo que fomos e é aquilo que seremos. Aquilo que seremos é evidente aos nossos olhos, porque vemos naqueles que já partiram. O que somos, pó, por vezes nos esquecemos, e daí o tempo da Quaresma, para nos trazer à memória e à vida. Há uma capacidade assim muito rápida de nos esquecermos realmente dessa contingência, dessa circunstância também que nos define. É muito fácil construir-se todos os projetos e mais alguns, que é legítimo, mas que também os projetos que se constroem para a nossa vida ganham outra legitimidade se estivermos sempre no horizonte desta contingência que somos. Não é por acaso que esta simbólica das cinzas surge num tempo, e em particular num dia, particularmente marcado pela ideia da conversão de vida. A primeira leitura que é lida do profeta Joel, convertei-vos. A segunda leitura de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, reconciliai-vos com Deus. Ou seja, há todo um ambiente de convite a uma mudança de vida, a uma conversão, e esse seria até o sentido, vamos dizer assim, primeira camada de sentido deste rito das cinzas, é um rito claramente penitencial. Aliás, até com reminiscências da tradição bíblica, onde o sentar-se na cinza, o cobrir-se de saco, foi ao longo da história, cá está, uma forma de exprimir, na linguagem dos símbolos, outra vez, uma conversão que se procura construir por dentro. Obviamente, exterioriza-se para fora, nos nossos gestos, na nossa forma de viver, mas obviamente ela tem que encontrar raízes no nosso próprio interior. E, portanto, a mais clara consciência da nossa precariedade humana e das nossas vidas traz associada a si esta ideia de uma reconversão de vida, de um converter-se, de um reconciliar-se, e daí toda esta dimensão penitencial, que aliás está omnipresente em todos os textos, até litúrgias, as várias orações que estão na liturgia deste próprio dia. Tudo isto acontece num contexto muito específico, não é? De uma pandemia que nos deu um murro no estômago e nos despertou de forma tremenda para a nossa fragilidade, da qual o símbolo das cinzas é apenas mais uma imagem. Estamos a entrar num período de 40 dias, numa quaresma, mas por outro lado estamos a viver já um período também de prova e de mudança às vezes forçada de vida, que já vem de há um ano até esta parte, não é? Sim, ou seja, no fundo este ano, este arco, vamos dizer assim, pandémico, que nos abraçou ou que nos prendeu, se calhar é a mesma coisa, traz-nos
numa grande provocação que a vida nos trouxe, que as circunstâncias da vida nos trouxe, para colocar em questão, para nos questionarmos outra vez sobre muitas coisas fundamentais. Este foi um tempo ou pode ser um tempo, de relativizar muitas coisas que nós achávamos essenciais, mas também um tempo de redescobrir muitas coisas que nós agora percebemos, porventura, com outra acuidade, que são essenciais. E mesmo este contexto das cinzas, vale a pena também introduzir aqui um outro vetor do sentido, da simbólica das cinzas. Se por um lado ele é um apelo muito individualizado, a outra forma possível de litúrgica no rito das cinzas é arrependei-vos, acreditai no Evangelho, lembra-te, és pó e ao pó has de voltar, as duas formas possíveis. Tem um enfoque muito individual. Tu, ser humano em concreto, arrepende-te, converte, reconcilia-te. Mas, ao mesmo tempo, tem também um sentido comunitário. E talvez este contexto pandémico nos tenha também provocado a redescobrirmos que nós somos seres comunitários. E uma provocação a redescobrir, seja muitas vezes pela ausência da vida comunitária normal, seja familiar, seja comunitária de uma comunidade cristã, seja até em sentido mais lato, na vida normal em sociedade, seja da interdependência que temos todos entre uns e outros, a necessidade do cuidado que temos que ter uns pelos outros. Ora bem, o rito das cinzas, sendo um rito plenamente pessoal, ou seja, ele inclui o indivíduo, mas inclui a comunidade que celebra. Portanto, repare, mesmo o rito das cinzas supõe uma procissão. É um povo que, de alguma maneira, também ele entra numa dinâmica de conversão e numa dinâmica de reconciliação. Não é apenas a comunidade é mais do que o somatório dos seus membros. Não é? Ela inclui os seus membros, mas a conversão dessa comunidade é mais do que o somatório das conversões individuais dos seus membros. E alguma coisa disso também está expresso numa espécie de sabedoria do rito, quando ele coloca a comunidade cristã, não apenas o somatório dos seus indivíduos, a receber as cinzas, a acolher esta palavra e, sobretudo, como dizia o Henrique muito bem, a entrar neste tempo de conversão, de deserto, de crescimento espiritual, que é o tempo da Quaresma. Pode haver quem nos esteja a escutar, a ver, e pense assim, eu não preciso desse símbolo da cinza neste dia em concreto para me recordar a minha fragilidade, porque eu se calhar há um ano atrás perdi o emprego, o meu negócio foi por água abaixo, já gastei todas as minhas economias, sei como ninguém, trato a fragilidade por tu atualmente. Esta circunstância da Quaresma é também o apelo a, nesta experiência do frágil, percebermos a fragilidade do outro. Como dizia, ao fim e ao cabo, esta dimensão comunitária. Eu não posso ficar descansado quando sei que ao meu lado alguém está numa fragilidade atroz, não é? Sim, e aí vale a pena também recuperarmos a ritualidade destes gestos. Ou seja, o simbolismo ritual destes gestos não é substitutivo da consciência, como dizia, que nós possamos ter mais ou menos a nossa própria fragilidade. É um lugar quase celebrativo, isto é, de integrar essa fragilidade no nosso contexto celebrativo, diante de Deus em primeiro lugar e no corpo eclesial onde celebramos. Portanto, não é porque eu tenho uma clarividência dessa fragilidade por outras vias que a vida me oferece, ou que me provoca, que isso necessariamente é substitutivo do contexto celebrativo. Pelo contrário. Às vezes nós precisamos dos contextos rituais onde possamos trazer isso que é a nossa experiência cotidiana e de alguma maneira integrá-la, dar-lhe um sentido e, sobretudo, abrir-lhe uma janela de respiro, portanto, uma janela de horizonte, de perspectiva de futuro. Porque permita-me acrescentar ainda que há também uma dinâmica, há também uma simbólica pascal nas cinzas. Porque um autor antigo, Orígenes, por exemplo, dizia que nós somos ressuscitados a partir da terra também. Portanto, o ciclo do pó ao pó, do nascimento à morte, não é todo o ciclo. Porque, em certo sentido, a ressurreição também acontece a partir do pó. Nós somos ressuscitados a partir do pó, para usar essa linguagem forte, repito, que herdamos do livro do Gênesis, mas que Orígenes, e de alguma maneira, o Evangelho próprio diz, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias no seio da terra. Ou seja, mesmo quando o Evangelho vai nos preparando na sua narrativa para a ressurreição de Jesus, ele coloca também a ressurreição de Jesus a passar pelo seio da terra. E, portanto, a simbólica das cinzas, sendo uma simbólica claramente penitencial, claramente de conversão de vida, ela já nos conecta, já nos lança para também a dinâmica pascal, que é todo o sentido da Quaresma. A Quaresma é uma viagem
com meta. E a meta é a Páscoa, a meta é o mistério pascal. E olhando a ressurreição, podemos também pegar na carga simbólica da vacina. Ela, de alguma forma, também nos pode Sim. acenar com essa possibilidade de ressuscitar de toda esta circunstância. Porém, mesmo no processo da ressurreição, não importa apagar o que está para trás, porque esta memória do que foi é muito construtiva e muito pedagógica. Pelo contrário, eu acho que o caminho é exatamente voltar àquilo que somos, daí a ideia do és pó. Recorda-te, lembra-te que és pó, e ao pó regressarás, voltarás. A clarividência acerca disso é isso que nos permite chegar à Páscoa. E a simbólica da vacina é muito interessante, porque o que é que acontece com a vacina? Eu não sou um expert na matéria, longe disso, mas do que percebo, somos inoculados com o agente agressivo. E porque somos inoculados com o agente agressivo, é que isso gera em nós, de tal maneira, os anticorpos ou as resistências orgânicas para podermos seguir para diante. Ora, de alguma maneira, a consciência desta nossa fragilidade, a ideia da humildade está também aqui muito, muito presente. E humildade vem de humus, vem de terra. Portanto, é um convite à humildade. De alguma maneira, sermos inoculados com a consciência de que somos terra, de que somos humo, de que somos humildes, de que precisamos de conversão, é claramente, como na vacina, o que nos permitirá depois seguir para diante, isto é, até à Páscoa, mais uma vez. E isto é um bocadinho o caderno de encargos do cristão, não é? Neste mundo que habita e ao fim e ao cabo, transpirar esta vivência para toda a sociedade onde está. Sim, e para todo o ano, ou seja, no fundo, o que são os tempos fortes? São intensificações, são formas concentradas de viver, o que somos chamados a viver todos os dias do ano. Portanto, isso é claro, e obviamente, até numa dinâmica não fechada sobre si mesma, mas claramente de uma igreja em saída, creio que faz parte do nosso testemunho do Evangelho trazermos com esta naturalidade de novo para a praça pública, para o espaço público, esta nossa condição frágil, que hoje, como o Henrique dizia muito bem, é sentida e vista por todos nós todos os dias, também sermos testemunhos da nossa fragilidade, mas também da fragilidade como saída para lá dela, ou seja, neste sentido também um testemunho da esperança. Muito bem, Padre Alexandre Palma, muito obrigado por nos ter ajudado aqui a entrar numa densidade, digamos, que está contida neste símbolo das cinzas e do seu alcance pedagógico que tem também na nossa vida de seres sociais e também crentes. Obrigado por ter estado aqui connosco.